Daniel Portela, médico pediatra. Vamos fazer aqui o resumo das diretrizes para alimentação complementar de bebês e crianças entre 6 e 23 meses da Organização Mundial de Saúde, que foi publicado recentemente agora nesse mês de outubro, né, no final do mês de outubro. E muitas coisas estão sendo discutidas, aquele bafafá, aquele burburinho da internet, né, que é o habitual a gente encontrar, a necessidade de encontrar controvérsias, discussão. Então eu vou ler com vocês aqui o guia, né, a diretriz, tá bom? Então vamos lá. São 7 recomendações, eu vou fazer o resumo, né, um documento grande, mais 100 páginas aqui, mas são 7 grupos de recomendações. O primeiro grupo de recomendação é a necessidade de continuar. Tá? Não há mudança alguma aqui nesse tópico, o estímulo à amamentação complementar. É isso que é focado aqui, mas eu acho que tem alguns detalhes aqui que vale a pena. Então, políticas públicas citadas aqui, né? Mulheres que precisam sair para trabalhar, devem ter os espaços de amamentação, o horário protegido. Né? Fala-se também daqui da rede familiar de apoio, né? Esses cuidadores precisam de apoio, e aqui a gente tem que falar do Brasil, a nossa licença maternidade, que ainda fica nos 4 meses. É difícil uma mulher amamentar, né, exclusivamente seu filho, ainda estando trabalhando. Então a OMS aqui fala sobre as medidas de saúde pública e também os profissionais de saúde. Não se espante, porque tem muito profissional de saúde, até pediatra, que prescreve, recomenda, orienta o uso de leite de fórmula ou leite artificial, até como medida para dormir. Não, pode dar aqui de noite para o seu bebê que você vai dormir melhor. Nenhuma evidência científica sobre isso, mas é sobre isso que está aqui salientado aqui esse tópico, no tópico 1, a necessidade de profissionais de saúde defender e estimularem a amamentação complementar. Tá? Nada de você desestimular uma mulher a continuar amamentando. O que na nossa sociedade ainda precisa muito, né, gente? A cultura da nossa sociedade desestimula muito a mulher a amamentar e continuar amamentando. Um bebê que passa de 6 meses, ela continuar amamentando, ela tem que brigar com a sociedade. Então, vamos lá. Tópico 2, né, a recomendação 2, aqui entra um pouquinho da polêmica também, que é quando a OMS traz a liberação de outros tipos de leite, né, de leite animal, né, que aí pode ser na nossa cultura o leite de vaca predomina, mas existem outros lugares que usam leite de cabra, leite de búfalo, qualquer outra espécie de mamífero, né, o leite de animal, na forma integral, tá? Então não é desnatado, é na forma integral. E ele aparece como uma alternativa para fórmulas lácteas, né? Então, para bebês que acima de 6 meses que não estão sendo amamentados, muito importante falar isso, porque se você amamenta seu filho, não precisa usar outro tipo de leite. Isso é uma pergunta bem frequente. Precisa dar leite? Não, se você está amamentando. Agora, para as mães que não estão amamentando, o leite animal, na forma integral, é uma alternativa, está aqui, né? Pode ser liberado, tá bom? E para crianças acima de 12 meses, né? Acima de um ano, essas fórmulas lácteas de segmento, elas passam a ser desestimuladas. Aquela fórmula número 3, não tem lá o NAN, Aptamil 3, né, Pronutri 3, né, as diversas marcas 3, né, parece então que nessa recomendação aqui o uso de fórmulas lácteas de segmento, eles não estão recomendados, né? É melhor você fazer o leite integral de vaca ou o leite em pó, né, de vaca, do que você usar fórmulas de segmento, tá? Essas fórmulas aí tem alguns detalhes na sua composição, são compostos lácteos, não tem a composição de um leite integral, então é melhor você usar o leite integral. Tópico 3,
né, introdução complementar aos 6 meses. Nada muda, tudo continua a mesma coisa aí, tá? Cuidado com essa preocupação de introduzir precocemente alimentos, isso vale a pena falar aqui, tá? As mães se preocupam muito com o benefício da amamentação, nem atrasar e nem adiantar, tá? Algumas mães demoram para iniciar a introdução alimentar, então é aos 6 meses e nada muda, continua igual. Número 4, tópico, né? Bebês e crianças que consumirem, né, devem consumir uma dieta diversificada. Esse tópico aqui vale a pena ler alguns pontos, né? Então, quando se fala em diversidade de alimentação, aí já vem aqui, né, deve ser introduzido fontes de proteína animal, incluindo carne, peixe. Tá? Você que está com medo de fazer peixe no seu filho, pode usar peixe, ovo também é um medo, né? Então, proteínas animais, eles devem ser consumidos diariamente, as proteínas animais. Tá? Então, nada de fazer introdução alimentar e começar só com fruta e verdura, sem dar carne, ou esses medos de fazer peixes e até mesmo frutos do mar. Tá? Frutas e vegetais devem ser consumidos diariamente. Tá? E aqui um tópico também bem interessante que há mito nisso, né? As oleaginosas, as sementes, né? Aí vem nozes, castanha, amendoim, ele deve ser consumido, tá bom? Ao contrário do que também existe aí um medo de fazer essas sementes e por alergias, né? E até reforçado aqui em locais onde o consumo de proteína animal, né, e outros vegetais, eles são limitados na dieta, né? Aqui cabe os veganos, os ovolácteos, né? A alimentação onde tem um pouco de restrição de proteína animal e alguns vegetais, é muito importante o consumo desses grãos aí, né? Dessas sementes, as oleaginosas, o grupo das oleaginosas. Bem, recomendação 5, grupo 5. Aqui tem mais uma controvérsia, mas vamos falar sobre isso. Bem, os tópicos iniciais nada muda, né? O consumo de açúcar, sal, gordura saturada deve ser evitado, né? Não deve ser consumido. Na verdade, não deve ser consumido. Essa é a tradução aqui, melhor, né, para deixar claro. Então, bebidas açucaradas também não. Então, aí vale chás e outras coisas. Mesmo alimentos não adocicados, mas industrializados, isso vale também. E aí entra o último tópico aqui, a letra D, que é o consumo de suco integral. O suco integral, tá? Adoçantes não devem ser consumidos, viu, gente? Adoçantes não devem ser consumidos, é o tópico anterior. Então, mas consumo de fruta, de suco integral, suco 100%, que está lá, suco integral no rótulo 100%. Deve ser usado de maneira limitada, né? Should be limited, né? Deve ser usado, pode ser utilizado de maneira limitada, né? Bem, isso aqui lá no corpo do texto, lá embaixo no avançado texto, é citado lá uma revisão de em torno de 10 estudos e não houve associação do consumo de suco de fruta integral com obesidade. Então, por conta dessa revisão de literatura, eu acho que é isso que foi anotado aqui, esse tópico de liberação, de should be, né? Deve ser limitado, né? Pode ser utilizado, é como se fosse isso, né? Pode ser utilizado, mas de maneira limitada. Calma que logo entre parênteses aqui está aqui baixo nível de evidência, tá? Então, apesar desse frenesi todo aí do suco pode, não pode, tá? A recomendação de não usar suco precocemente, abaixo de 1 ano, eu acho que, na minha opinião, na minha
leitura como profissional continua, porque é uma evidência de baixo nível, tá? São estudos iniciais, tem essa meta-análise aí de 10 estudos, mas eu vejo isso na minha prática profissional. Agora eu vou dar minha opinião: suco abaixo de 1 ano não deve ser utilizado, e acima de 1 ano a limitação lá no consumo até 120 ml. Suco, gente, é um péssimo hábito. Todo mundo conhece uma criança que toma suco e não se alimenta direito. Eu atendo diariamente crianças que usam 2, 3 porções de suco. Ontem atendi mesmo uma criança que usa 3 porções de suco, 3, né? E detalhe, 250 a 300 ml, 3 vezes ao dia. Ou seja, essa criança toma 1 litro de suco quase, com açúcar. Aí a mãe reclama que o menino não tem apetite, que não tem fome. Claro que não vai ter fome. Isso é um péssimo hábito, atrapalha demais na alimentação. Se você quiser que seu filho coma, minha opinião, agora não estou falando mais da OMS documento, não dê suco para o seu filho e não ensine seu filho a tomar suco. Mesmo depois de 1 ano, faça volumes pequenos, não ensine ele a distender demais o estômago, tá? Não associe suco com alimentação. Cuidado com o suco. Resumo, cuidado com o suco, tá? Vamos lá, recomendação, voltando para o documento, gente, recomendação grupo 6, a fortificação, a suplementação de nutrientes. Bem, esse tópico aqui é um tópico de medida de saúde pública. Então, isso aqui é requisitado em alguns contextos, tá? Então, isso aqui cabe a alguns países avaliar a sua condição, seu risco nutricional. Então, no Brasil, por exemplo, nós temos diversas situações aí, norte a sul, um país muito grande, regiões de pobreza, né, vales de pobreza intensa, escassez de alimento, né, zonas o poder financeiro muito baixo das famílias e que afeta a alimentação da criança. Então, isso aí, o uso de alguns alimentos fortificados, e eu acho que aqui ainda vale a gente falar no nosso Ministério da Saúde, que recomenda a suplementação do ferro, principalmente do ferro a partir dos 6 meses de idade, bebês sem risco. A suplementação do ferro é muito importante para evitar a anemia ferropriva, que tem muito prejuízo, tá? E outros alimentos podem ser fortificados, aí, cereais, dentre outros alimentos, podem ser implementados alguns nutrientes, vitaminas nesses alimentos, para aumentar então o valor nutricional dessa população de risco, tá? População de risco. Isso aí vale para essas regiões de risco. E o tópico 7, o último tópico, o grupo 7, é que é o estímulo de uma alimentação participativa, uma alimentação responsiva, e é ficar de olho no seu bebê, estimular que ele tenha autonomia para levar os alimentos à boca, né? Aqui não se fala ainda da consistência dos alimentos, mas é estimular práticas que encorajem o seu bebê a ter autonomia e principalmente uma resposta fisiológica, ou seja, a necessidade dele comer. Então, nada de ficar empurrando comida no bebê, se preocupando com quantidade, respeitar os mecanismos de saciedade do bebê. É o encorajamento da plenitude, da saciedade, mecanismos de saciedade. Perceber e ajudar seu bebê a perceber quando ele está cheio, está saciado, para evitar esses excessos, né? E um suporte aí cognitivo, emocional, social, ou seja, fazer essa alimentação como um evento também social, participativo dentro do seio familiar, pode envolver essa criança, trazer para a mesa, junto com a família, né? Fazer isso um momento prazeroso, então nada da comida ser uma hora ruim, então, e que essa criança aprenda, então trazer a criança para participar do preparo dos alimentos, levar para a feira para ver os alimentos in natura, levar para a natureza, visitar uma horta, tudo isso são mecanismos que dão esse suporte, então, para que essa criança tenha a alimentação como um momento legal, prazeroso, e faz parte do seu próprio desenvolvimento cognitivo, social, emocional, tá bom? É isso, o resumão das diretrizes da OMS, tão discutidas aí atualmente e com algumas polêmicas, certo?
Eu espero que esse conteúdo tenha sido relevante. É muito importante que você compartilhe isso aqui, se inscreva, né? Deixe nos comentários suas observações, sua opinião, nos pontos de polêmica. É fundamental que você faça isso para valorizar aqui nosso tempo, nosso trabalho, dedicando e produzindo esse conteúdo para vocês.